Tá gravando. Pronto. Boa tarde, pessoal, novamente. Vamos dar início aqui a essa sessão. Eu só voltar a apresentar. Estão conseguindo ver minha tela? Falta só maximizar. Estamos. Isso, pronto. Pronto, né? Deixa eu ver se Miss realmente conseguiu entrar. Ela falou aqui no chat, é ela mesma. Tá aqui quietinha. Miss, você consegue projetar o seu áudio, Miss? Acho que não. Ok. Então vai ser uma espectadora hoje. Bem, pessoal, vamos dar início à sessão agora de maio, do Cine Acalanto. E, eita, peraí, eu não maximizei, pegou a barra. Eu só editar aqui. E como toda sessão, a gente começa um pouco introduzindo o que é o Cine, que é um projeto do Departamento de Educação e Cultura, que a gente visa aprimorar, né, através de algum tipo de filme, alguma linguagem filmográfica, trazer sobre discussões relativas à adoção. Então, uma vez por mês, nesse ano, a gente está tentando aqui conseguir algum filme para essa discussão e trazer alguns pontos importantes para acrescentar, para dialogar e ver as diversas opiniões também e experiências. Sobre o Cine, um dos seus objetivos é exatamente isso, é ajudar uns aos outros, trazer muitas vezes um canal de diálogo, um canal de conhecimento que nem sempre é possível encontrar, e trazer também um verdadeiro grupo de apoio, que às vezes, principalmente, não, dependendo da condição, não se encontra com quem dialogar, não se encontra a informação correta. A gente sabe que a sociedade em si não é tão bem orientada, então a gente gera esse grupo de apoio, a gente está se utilizando cada vez mais desses recursos de internet para trazer essa discussão. E vemos também uma promoção da cultura da adoção, pois onde há diálogo, onde há o estudo, onde há participações, há também esse desenvolvimento da cultura. E num ambiente bem aconchegante e familiar, como é o nosso cine, que a gente sempre tenta deixar assim, uma carinha bem familiar para todos vocês. Nas sessões anteriores, já desse ano, a gente trouxe o filme Juno e também trouxemos agora, Juno foi no mês de março, e trouxemos agora o órfão e a inclusão do IGA 29, agora no mês de abril. Então, a gente vem sempre tentando trazer abordagens e temas diferentes também para ter essa discussão mais, vamos dizer assim, com mais poder de alcance. E nós temos aí as sessões mensais, como eu falei, a gente sempre divulga pelo nosso Instagram, divulga também pelo WhatsApp, divulga entre si, a gente está sempre divulgando aí, principalmente no @Acalanto Natal, para caso alguém não conheça ainda o nosso Instagram, nos segue lá. Estamos lá sempre postando todos os conteúdos e atividades que a gente divulga, ou participa de eventos. Então, lá a gente é bem ativo, fica uma sugestão para todos que ainda não conhecem. E para dar início aqui um pouco à sessão de hoje, a gente vai começar com o meu malvado favorito, que é uma animação onde o protagonista Gru, ele quer ser o melhor vilão. Então, durante sua vida, o que Gru mais queria era ser aceito. E para alcançar seu objetivo, ele decidiu se tornar vilão. Aí, um dos grandes planos dele, que é ser o vilão mais reconhecido, foi atingido quando um certo segundo vilão roubou a pirâmide do Egito, né? O Vetor, e ele tem que superar esse
esse feito. Então, ele tem a ideia de roubar a Lua. Portanto, ele precisa de um foguete e um raio encolhedor nessa história para conseguir. E para ele conseguir esse raio encolhedor, já que o vilão Vetor acaba tomando o raio para ele, ele acha as três menininhas que vão entregar os biscoitos lá vender na porta deles, e ele vê ali como uma porta de entrada para roubar o raio encolhedor e conseguir realizar o seu plano. Só que o que ele não imagina é que após essa aproximação, que ele faz essa adoção das três meninas para conseguir o seu objetivo do plano lá final, ele não imaginava que ia acabar desenvolvendo um relacionamento, uma relação com as meninas. Então, isso acaba se torna bem divertido e bem desafiador para comparado ao objetivo inicial deles. E essa sessão a gente pensou em abordar um pouco diferente. A gente geralmente divide em 6 perguntas gerais para o Cine. Dessa vez a gente pensou em mais ou menos 5 pontos, onde cada um ponto a gente vai ter em média uns 20 minutos para discussão e sempre deixando aquilo ali, aqueles 15 a 20 minutos final para relatos, para comentários, ou alguma cena que não foi abordada aqui. Então, fiquem bem à vontade de fazer perguntas no chat, de entrar em contato, abrir o áudio aí para comentar, que a gente sempre gosta bastante quando vocês participam. Então, vamos lá, vamos começar a pegar pipoca, pega aí as anotações, as inquietações e vamos começar as discussões. Um dos primeiros tópicos que a gente vem a abordar hoje é o desejo pela aprovação ou aceitação, que é uma das coisas assim, principais que a gente pode ver lá no filme, tanto em relação às expectativas criadas, né, tanto da parte das crianças que seriam adotadas, que no caso são as 3 meninas, quanto do Gru também. Lá no início do filme, assim que elas tentam vender os primeiros biscoitinhos, assim que elas chegam lá no, acho que no filme chama Orfanato, elas fazem, apareceu alguém para nos adotar? E a senhorinha lá diz que não, assim, até com um tom um pouco mais agressivo. Então elas têm aquela expectativa e elas têm aquela ansiedade. Só que cada uma também reage de uma forma diferente, né? São as 3 meninas, elas 3 têm as personalidades bem diferentes, então a gente percebe também o jeito delas, as expectativas que cada uma nutre de uma forma diferente, por mais que esteja no mesmo contexto. E também tem aquela parte do Gru, que ele, na verdade, só queria usar as meninas ali para o plano dele, só que a convivência acabou trazendo novos sentimentos, novas realidades para ele, e enfim, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso durante toda a apresentação. E o que a gente vem falar também é exatamente essa questão do imaginário e do real por ambas as partes. Como a gente imagina situações que talvez não fosse viver. No início do filme também, assim que as meninas chegam lá na casa dele, esperavam um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, e não tinha isso, não houve essa preparação. O objetivo principal dele não foi exatamente esse acolhimento. Então, ele trata também ali um pouco dessas expectativas do que cada um vai imaginar para as partes. É tanto que Gru deixa ali um potinho de como se fosse ração, só que com doces, uma água e um jornalzinho, como se fosse um cachorro, que é o que ele já tem lá. E a gente vem trazer, nesse primeiro momento, essa discussão do como o que cada um imagina pode causar essa lacuna, esse desnivelamento entre as duas partes. Claro que tudo que é novo, tudo que é desconhecido vai gerar esse medo, essa curiosidade, essa expectativa, mas aí às vezes fica muito desnivelado e às vezes se nivela sozinho.
com o tempo, né, com a convivência. Então, a gente queria muito discutir também os objetivos que cada um tem. A gente trouxe até aqui uma primeira parte, um trecho do filme para a gente assistir. Né, que seria aqui nesse caso o Natália, a gente perfil. não está ouvindo, mas tudo bem? Eu não Assim, sei. não, se vocês estão A ouvindo, gente não eu está vou só ouvindo. comentando que é só para a gente discutir ali a parte do cadastro, né, que é um pouco diferente do filme para nossa realidade, que Dr. Gru aí finge um perfil aleatório de bom moço, e também como foi rápido aqui, eu vou até adiantar um pouco, que é que ele usa argumentos de estar sozinho, de ter perdido uma esposa, que a gente sabe que é algo, uma farsa dele, né, para conseguir o plano, mas mostrar que o que não acontece também, que foi muito rápido, vamos dizer assim, a adoção das crianças nesse caso, e demora um pouco mais. Mas alertar também da necessidade de diálogo, de discussão, da preparação, porque foi tão rápido a forma que ele conseguiu adotar as meninas que ele também não teve nenhuma preparação. Seria uma das outras coisas que a gente queria abordar aqui. Aí, esse trecho aqui, já que vocês não estão conseguindo, é mais sobre isso, sobre esse cadastro, essa velocidade que aconteceu. E a empolgação de cada uma, né, em relação a como cada uma tem suas expectativas com a adoção. Então, eu queria ver também se vocês identificaram algum outro ponto aqui no filme sobre essas expectativas, se vocês conseguiram captar alguma outra realidade, algum outro relance que a gente não abordou aqui. Eu era para ter anotado, né? Mas não anotei. Estou aqui perdendo o fio da meada. Mas na hora que você falou sobre as meninas chegam, aí ele coloca o potinho de ração, a água, o jornal, porque é o que ele sabe e assim, não teve nenhum preparo. E aí eu estava pensando, ok, isso daí é um extremo, mas se a gente for pensar em, eu vou receber meus filhos, eu sei como são criança, eu conheço criança, às vezes a pessoa já tem até um filho biológico, sendo que nenhuma criança é igual a outra, nenhum adolescente é igual a outra. Então, às vezes, você espera que, não, eu vou comprar o material escolar e vou colocar o material escolar e vai dar tudo certo, porque tá aqui o material escolar e o resto ele vai desenrolar. Porque meu outro filho foi assim, ou porque eu já adotei um adolescente ou uma criança e foi assim. Quando na verdade não é, porque cada um vai ser do seu jeitinho. Enfim, essas coisas que, não, eu sei como é que isso daqui funciona e vai no automático, e aí lá na frente percebe que não é desse jeito. Eu pensei nisso enquanto você estava falando. Ou se não também, fica a imaginar, é tipo assim, é novo, eu não conheço, então vou botar muita coisa ali, vou encher ali, não sei exatamente o que é que ele gosta, o que ele quer, então boto tudo e acaba que às vezes não era nada disso. A criança pode até assim, opa, peraí, o que é isso? Que realidade é essa que eu estou encontrando agora? É exatamente isso. Por ser algo desconhecido, a gente não sabe muito bem como lidar. Então, é por isso que a parte de conhecimento, de preparação, se destaca cada vez mais, né? Assim, para essa etapa inicial não ser tão assustadora. Alguém mais gostaria de contribuir aqui com esse primeiro tópico? Alguma outra Boa visão? tarde. Boa tarde. Ah, eu, como é teu nome? O meu é Natália. Não, eu sou Marília, Natália, pelo amor de Deus. Sim, Marilinha. Oh, perdoe, é porque apareceu Eu não outro nome estava aqui para mim. vendo. Não tá aparecendo meu nome, não? Não, agora está aparecendo, mas na hora que você falou antes não estava. Tá. Eu só gostaria de dizer aqui que eu estou muito feliz de ver essa sala cheia. Caramba, que legal, e cheia de gente nova. Mas eu não assisti o filme,
Por incrível que pareça, eu nunca assisti. Mas, ouvindo vocês aí comentando, eu gostaria de acrescentar uma pequena coisa, né? Porque, assim, tem a questão geral de, eu não saber lidar com a chegada da criança, pessoa nova, ou criança ou adolescente novo em casa e etc. Mas também tem a questão específica de muitas vezes não saber lidar com as especificidades da vida daquela pessoinha que está ali, que está chegando, né? Então, muitas vezes aquelas crianças, aqueles adolescentes passaram por coisas muito mais duras do que todas as nossas coisas duras que passamos na vida, coisas difíceis que passamos na vida. Então, é uma característica muito específica da história deles e, naturalmente, de como eles se relacionam com o mundo ao redor, né? Então, às vezes a gente chega com, eu sei que criança de tal idade funciona assim. E aí você chega lá e, putz, não é assim. Então, eu acho que é bastante importante a gente salientar que a adoção em si é algo já especial, específico, que traz muitas coisas que são bem gerais, porque filho é filho, mãe é mãe, pai é pai, e não importa muito, no fundo, não vai fazer muita diferença lá no final, né? Mas também traz um monte de coisas bem específicas, né? Bem específicas do processo de adoção e também de cada história que está ali. É verdade. É bem específico mesmo. Cada história pode trazer novas realidades. Acho que Marcos tinha aberto o microfone. Isso dá para ouvir? Tá. No filme também eu acho que eles trazem muito a questão de referência de família do grupo, que não é uma família que tem uma relação muito boa. Ele acaba não tendo uma relação muito boa com a mãe, porque ela não demonstra os afetos, ela não apoia ele em nada, tudo que ele fazia nunca estava bom. Então, eu acredito que ele acaba levando isso um pouco para as meninas também, de ter um pouco de dificuldade no começo e de não se abrir nem aceitar o afeto delas. Acho que acaba sendo muito disso também. Sim, a gente pensa muito em relação assim, que as crianças em si podem não querer, não saber responder àquela nova realidade por uma fase assim, de uma falta de convivência, talvez com aquela realidade ali, mas quem os pretendentes também não necessariamente porque cresceram com a família biológica, cresceram bem estruturados, eles vão saber lidar também com aquilo ali. Cada um traz a sua história, cada um traz as suas experiências. Então, isso é uma coisa assim que traz muito a pensar esse filme. É uma coisa que eu achei bem bacana nele também. Eu queria falar da mesma coisa do grupo, porque ele no começo ele está muito frio, porque ele é o vilão, então ele quer se mostrar vilão, e então ele não mostra sentimentos nada, porque ele nunca aprendeu. Como a mãe dele, ele teve uma vida também muito, achou, sem sentimentos, sem demonstração de carinho, então ele vai reproduzir no começo o que ele conheceu, e depois vai descobrir sentimentos como as meninas, mas no começo ele não tem. Ele não não que ele não tem, mas ele não deixa perceber. A gente percebe uma evolução bem grande dele durante todo o filme, toda a animação. E o cadastro, bom, claro que é uma ficção, vai super rápido, porque ninguém consegue assim adoptar uma criança como um cadastro em 5 minutos, não. Ainda bem. Ainda bem, porque até com as etapas que a gente tem hoje, ainda, vamos dizer assim, ainda são pouca preparação, né? Tanto que a gente, como grupo de apoio, está aqui para reforçar e ajudar sempre. Imagina em 5 minutos.
Bem, pessoal, vou passar aqui para a próxima questão, se ninguém mais quiser se pronunciar. Ok, vou passar aqui. Então, como a gente vinha dizendo, tem muito essa questão de emoções e transformações, que também a confiança não vai surgir de um dia para o outro, não vai ser com um presente, não vai ser com um passeio, não vai ser com algumas palavras. Então, como essa construção é lenta, é tanto que no início, por mais que ele deixe ali a comida e diga não toque em nada, e dê uma casa, um ambiente seguro, isso não garantiu nada a confiança entre as partes, né? Então, a gente viu durante todo o filme que é necessário muita coisa, né? É necessário aquela confiança, é necessário a disciplina, é necessário o envolvimento, criar passeios, criar alguns momentos entre família, e isso demora um pouco mais. Isso demora, às vezes pode ser que seja mais rápido que pode ser que demore mais, como a gente vê entre as mesmas 3 meninas, por mais que elas tenham faixas etárias diferentes, elas reagem, elas têm um tempo de adaptação a aceitar ele também diferente. Então, uma coisa assim bem clara, a mais novinha pode-se dizer que desde o primeiro momento já está ali, de braços abertos, e a mais velha só vai assim, dar um certo cabimento do meio para o final do filme. Então, como essas fases de construção de confiança podem ser diferentes com cada um, e como essas motivações dessas novas relações podem ser instigadas também por situações diferentes. Então, a gente vê também ali na parte do balé, que ele queria que elas fossem vender os biscoitinhos, e elas não, vamos participar do balé, que é uma coisa que a gente já vem ensaiando. Então, também não necessariamente tem que tirar da rotina total de antes, tem que ir um passo de cada vez. E ele tenta ainda, não, vamos para o outro passo, mas elas batem o pé e dizem, não, a gente vai seguir o nosso planejamento que vinha anteriormente. E com isso é o primeiro passo, né? Que teve aquela ruptura de uma realidade que cada um das suas expectativas, que cada um teria, e foram se moldando ao que as duas partes almejavam. Então, essa construção vai demorar um pouquinho, ela vai trazer talvez algum desconforto, ela vai ter algumas motivações diferentes entre as partes, mas ela vai existir. Sempre vai existir aquele momento. E temos também a parte de adaptação e mudança de comportamento social, onde a gente traz as novas realidades, né, do lado de quem adota, querendo ou não, é um pouco diferente, porque é um homem que adota 3 meninas, é um homem solteiro, foge assim um pouco do estereótipo, foge um pouco da nossa da realidade de geralmente casal querer adotar, é uma coisa que precisa ser trabalhada também e discutida. E também fala aqui um pouco das mudanças, como ele vê, exatamente como a gente estava discutindo anteriormente, a motivação dele inicial não era a adoção em si, né? Era conseguir o plano dele. Mas aí, com o tempo, ele foi se afeiçoando às meninas, ele chegou até a pensar, após conseguir roubar o raio encolhedor, de abandonar elas lá no parquinho, mas não. Aquele momento ali foi muito decisivo. Eles acabaram brincando, se divertindo, e houve essa aproximação. E ele começa a ver ali de formas diferentes. Tipo, foi divertido, foi um momento novo, um momento onde ele se sentiu acolhido e se sentiu bem. Então, ele, a partir dali, ele começou a cozinhar para elas, a brincar mais com elas, a ter mais momentos com as meninas, e ele foi mudando um pouco nesse tempo. Então, como também essa nova convivência vai causar uma mudança no nosso comportamento social, mudanças até na forma de lidar com a população externa. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no início ele faz tipo um cachorrinho de bexiga,
e depois estoura, porque querendo ou não, ele é o vilão, ele tá chateado, e depois não, depois ele tá brigando com o carinha lá do parque, porque para ganhar um unicórnio para a mais novinha. Então, como tudo isso vai mudar um pouco. E nos traz o questionamento de se realmente isso acontece só na ficção. Será que quando os pretendentes tentam, eles não passam por essas mudanças, eles não passam por esses medos? Será que isso é uma coisa assim totalmente de cinema, de filmes, e a gente não consegue observar isso? O que é que vocês acham? Eu acho que tem mudança, sim, claro. Tem coisa que você aceita mais, claro que tem mudança. É. Pois é, com certeza tem mudança e tem, acho que isso, você falou a cena dele brigando e depois brigando por uma coisa que as meninas queriam, eu acho que rola muito desse momento de, né, da pessoa realmente se ver como pai, como mãe, e que não, eu vou brigar aqui pelas coisas desse menino, dessa menina. Eu lembro de um papo, não foi nem um papo, foi uma live que a gente teve, que falaram alguma coisa com a live era com um rapaz que tinha sido adotado. E aí ele contando de um episódio em que falaram coisas negativas para ele, e ele ficou esperando o que a mãe dele ia fazer. E aquele momento, que era o momento decisivo, era: ela vai me defender ou ela vai ficar caladinha? E aí ele conta que foi um dos momentos de tipo, ok, essa pessoa está aqui para, né, eu faço parte dessa família, ela vai me defender mesmo, tá tudo certo, estou seguro aqui. E aí fiquei pensando nisso, dele brigando com a pessoa do parque pelo unicórnio da menina. Eu acredito que acaba não tendo como não haver uma mudança, né? Porque muda a rotina da família, muda os membros que estão lá, muda a quantidade de pessoas e também as vivências dessas crianças é completamente diferente da vivência da família no geral. Então acho que não tem como não mudar. Tem também aquela parte como Tainá comentou, querendo ou não, ainda está naquela fase ali de convivência, eles estão querendo desenvolver os laços de confiança, e será que ele realmente vai lutar por mim, ou nada disso vai dar certo? Será que isso mesmo vai fluir? Ou aqui vai ser algo só passageiro? No outro curso do outro cine, ele trazia bastante isso. Ele deixava bem assim, bem evidente. Que será que vai dar certo ou não? E vão querer ou não? Posso confiar ou não? Fica uma ansiedade muito grande que precisa ser bem trabalhada também. E trazendo para a nossa realidade, né, voltando também para o outro cine, quanto mais velha a criança ou adolescente, mais consciente, mais presente esse medo pode estar, né? Porque entende o que está acontecendo ali. Ah, certo, as pessoas. Isso daqui pode ser temporário, isso daqui eu posso voltar ainda, e aí vem os medos. Assim. E também, como já vem aqueles meses, né, até como a gente estava falando, dessa aceitação. E como eu falei, a pequenininha, já no momento que ele vai levar ela para casa, ela já se agarra no pé dele e já está toda feliz ali. Enquanto as outras duas já ficam assim, uma resistência maior, mas que elas também mudam, né, o comportamento delas. Isso é o que é importante também. Não é só ele. Elas também mudam um pouco. Elas se tornam mais abertas a receber também o carinho que ele está tentando transmitir. Mas a criança maior, eles viveram mais coisas, então eles não dão acredito, nem acreditam nas pessoas tão rápido que uma criança mais pequena. Claro, pequenininha, e o afeto que vem primeiro.
os grandões primeiro, devagar, e a confiança, depois o efeito. A idade muda muitas coisas. Verdade. Bem verdade. E bem fácil de observar também na peliculazinha. Pronto, aí aqui tá sem áudio para vocês, mas era mostrando exatamente isso, de como ele muda, né, lá no início, como eu comentei, que aqui no início parece que ele vai ser um amorzinho de pessoa e ajudar a criança, sempre dó, mas na verdade não. Ele só estava preocupado em conseguir o divertimento dele, que seria deixar a outra criança triste. E fazendo um contraponto com o final lá, que é quando ele vai defender as menininhas. E então começa a parte de pressão social na fase de convivência também, que é uma coisa assim que não é o centro das atenções na animação, ele não é o objetivo principal, mas que a gente consegue perceber. Eu trouxe 2 momentos que eu acho assim bem decisivo. Já quando o Gru está com as meninas, já começou uma certa aproximação e as meninas desenham ele sentado no vaso sanitário. Então, ele está numa reunião de negócio com o dono do banco e lá eles discutem de como aquilo ali está na apresentação formal e, de repente, quebra aquele pouco de paradigma, que ele foge do assunto, né, da apresentação, e se sente até um pouco constrangido. Então, o dono do banco, ele não aceita aquilo bem, não vê aquela nova realidade dele como algo muito positivo, não soube entender a nova realidade dele. E também, em outro momento lá, que o professor, achando que ele está muito distante do plano inicial de roubar a lua, chama a moçazinha lá do orfanato para recolher as crianças e diz que está fazendo aquilo ali pelo melhor deles, que eles iam planejando há anos e que nada daquilo poderia interferir, por mais que ele já tivesse desenvolvido algum laço de familiaridade com as crianças. Então, é sempre bastante discutido, toda vida que a gente traz à tona esse assunto, dos medos que podem acontecer e a pressão também que a sociedade dá sobre quem está adotando. Será que ele vai conseguir dar de conta de tudo isso? Muitos desmotivam também, você está só perdendo seu tempo, não vai dar certo, principalmente quando é uma adoção mais tardia, eles não vão te amar, chegam a dizer isso para as pessoas, ou não vai saber lidar com isso. Tem também a cobrança pelo mesmo retorno no trabalho, você não está mais entregando a mesma qualidade de trabalho de antes, então há muito essa cobrança. E agora só quer saber dessas crianças, como se ele tivesse que viver exclusivamente em função das mesmas coisas que antes, não pudessem ter coisas novas. E tem certeza que isso é isso que você quer? Então a gente vê muito como a pressão social ela vem do antes, do durante, do depois, e pode gerar uma certa ansiedade se não bem trabalhada. Ambas as partes podem se sentir em conflito, e é algo muito perigoso, tudo isso. Principalmente se não tiver com quem conversar, não tiver com quem acompanhar, isso pode até interferir no processo, ter uma desistência, ter alguma coisa mais profunda, assim. Então, é uma coisa que é bastante importante ser discutido, é bastante interessante ser dividido também, para que possa ter um reforço nessas relações. Aí eu queria ver com vocês, eu tenho certeza que em alguns outros papos, em outros cines, sempre tem relatos diferentes. Teve um até que foi me relatado quando eu estava montando aqui a apresentação, mas eu gostaria de saber se vocês já escutaram também em algumas outras situações como essas e como as pessoas lidaram, quais foram os medos que talvez não estivessem apresentados aqui.
Ou se algum de vocês já ouviram algum comentário, não relacionado a vocês, mas a outros casos. Eu sei que tem voluntários novos aqui que eu estou vendo na lista de participantes, que às vezes a gente não escuta relacionado ao trabalho que a gente faz ou à família que a gente está tentando construir, mas a gente escuta sobre a família de outra pessoa. Um comentário assim estranho, uma coisa que não é muito legal. Vou esperar aqui para ver também, porque eu também tenho algumas coisas que eu já ouvi em outros papos. Para mim, que sou adotante, sempre tem preconceito da sociedade, claro. Já ouvi no começo que a gente entrou no processo de adoção. Quando você diz que você está na fila de adoção, todo mundo diz: tem que adotar um bebê, porque vai ser mais fácil. E isso é a frase mais comum que já ouvi falar. Depois, quando você diz que você quer adotar dois, nossa, vai dar muito trabalho, mas criança dá trabalho, então, normal. Mas são preconceitos da sociedade, as pessoas não sabem, não estão no lugar da gente, então tem pessoas que entendem, mas outras que, tem que relatar, falar, ouvir, abrir um pouquinho as mentes para que eles possam entender. Mas são os dois preconceitos que eu mais entendi. A população em geral, ela não é tão... Ela traz muito enraizada, né? Crianças maiores não vão te amar da mesma forma, ou... Enfim, acaba que se torna até um pouco cansativo, porque a pessoa tem que explicar isso muitas vezes à sociedade, que não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Mas como é importante essas discussões que a gente traz em momentos como esse, porque aqui a gente consegue ampliar para várias pessoas e quebrar um pouco dessa cultura, que é uma cultura assim, ainda muito atrasada no nosso país. Aproveitando para complementar, eu acho que isso cansa mesmo de falar. Nem sempre você está com cabeça para responder de um jeito didático. Tipo, não, peraí, hoje eu vou tirar o dia para explicar para essa pessoa. E tudo bem, mas eu estava lembrando de um dos nossos colegas que falou que, enfim, veio uma pessoa falar esse tipo de coisa para ele é adotante, falando que era um absurdo que eu estivesse adotando uma criança grande, porque não vai gostar de você, não vai ser grato. Já começa aí, porque a criança ou adolescente adotado tem que ser grato. Já começa esperando que a pessoa tem que ser grata. Aí fala, não vai ser grata a você. E aí uma resposta que ele deu tem muito a ver com essa cultura que a gente traz, né? Essa história que a gente traz de, por exemplo, trazer uma menina do interior para trabalhar dentro de casa e dizer que é uma adoção. Não é uma adoção. E aí a pessoa que estava apontando dele, que estava criticando, estava falando nesse sentido, de que, tipo, não, porque a minha tia adotou uma menina e a menina nunca gostou da gente, sendo que a menina que foi adotada, na verdade, estava trabalhando dentro da casa, ou seja, era uma coisa completamente diferente, que na cabeça dessa pessoa era a mesma coisa. Você entrar na vara de infância e colocar o seu perfil e você colocar uma criança para trabalhar dentro da sua casa, mesma coisa. E aí, enfim, né? Ele teve a paciência de trabalhar e de explicar e de dizer que não era a mesma coisa, que não tinha como ser a mesma coisa. Mas eu entendo que nem sempre a gente está com paciência de fazer isso, que é importante a gente fazer isso, mas que trabalhinho de formiguinha, como temos 9 pessoas aqui, já dá para escolher pelo menos um dia da semana para fazer isso e tirar folga, às vezes. Pois é. E também tem muitas... eles têm que ser gratos. Não tem que ser grato. Tem que se construir uma relação ali. Não é porque eu te tirei de uma casa de acolhimento que você vai ter que ser grato para mim o resto da vida. Não é isso. Não é um sentido de servidão. Adoção não é caridade. Adoção é amor. É gerar filhos de outra forma. Exatamente. É como se a sociedade às vezes muito... você tem que ser. Não tem que ser, minha gente. A gente tem que quebrar muito, tem que lutar muito contra isso como grupo de apoio,
a pessoa precisa sentir, precisa ter amor, é o que a gente mais fala, é amor, é a relação de amor, não a relação de servidão. A gente tem que quebrar muito isso na sociedade também. E às vezes eu digo também, o seu filho biológico, você precisa que ele seja grato a você, então por que eu adotaria um filho que vai ter que ser grato? Filho biológico você não faz para que ele seja grato. Então é a mesma coisa, é amor. Exatamente. Assim como você falou do negócio de dar trabalho, porque filhos biológicos aparentemente não dão trabalho, são todos extremamente comportados. Eu mesma nunca fiz nada, nunca quebrei nada. Eu tinha um professor que dizia que ele foi meu professor. Cachorro, que estavam lá fora com ele. Que foi, Miss? Não sei. Sumiu de novo. Mas o que você ia falar? Eu tinha um professor, eu e meu irmão mais velho temos uma diferença de 2 anos. Aí ele foi professor do meu irmão e foi meu professor. Ele olhava para mim e fazia: como é que pode, hein? Mesma casa, mesma criação, mesma educação e 2 pessoas tão diferentes. Porque seu irmão, meu irmão sempre foi muito festeiro, muito aquele negócio. Seu irmão tem um perfil e eu sempre fui muito nerdzinha, muito na minha. Eu vi como é que pode, hein? Eu não entendo, olha, não tem o que dizer, as pessoas são muito diferentes uma da outra. Eu fazia, é isso, cada um é de um jeito. Então, da mesma forma, também vai ser com as crianças que serão adotadas. Não existe uma fácil, se existisse um manual, minha gente, ia ser muito bom, né? Ia ser muito fácil. Mas não tem, é um desafio. Educar e criar uma pessoa é um desafio. O ser humano é desafiante. Então, alguém vai querer falar algo mais aqui? Eu posso passar? Alguma outra coisa assim que talvez tenha percebido no filme que a gente não tenha visto ainda? Oi, Miss. Acho que tem um animalzinho por aí. Eu acho que é um cachorro. Pois é, para as patinhas nervosas. Ele fez a colocação dele, disse que pode passar para o próximo ponto. Beleza. E uma das coisas que a gente queria exatamente trabalhar, que foi discutido por vocês no final ou no início do cine, eu segurei um pouco, porque era o último ponto aqui que a gente estava tentando falar, era já em relação à relação materno-infantil, que um dos motivos, assim, de a gente ter escolhido esse filme hoje, principalmente amanhã, Dia das Mães, era também trazer um pouco em relação ao Dia da Família, né? Que querendo ou não, o grupo, exatamente como a gente abordou no início, um homem que adota 3 meninas, um homem solteiro, foge um pouco do padrão. Então a gente queria puxar esse ganchozinho do Dia da Família e se aprofundar um pouco mais em relação a essas temáticas de traumas que cada um pode trazer, as experiências vividas, os comportamentos que cada pessoa vai ter em algumas situações e como isso vai refletir na fase adulta. E eu trouxe algumas cenas que eu acho assim bem representativas. Peraí. Vocês não conseguem escutar. Essa daqui é uma das cenas para mim mais marcantes do filme, que é quando mostra a decepção dele de ser rejeitado pelo dono do banco e mostra que ele tentando mostrar desenhos para a mãe e ela indiferente. E ele tenta cada vez mais, né, se aprimorar, e mesmo assim a indiferença continua. O cara constrói um foguete e essa indiferença ainda está lá. Então, das cenas assim, mais marcantes para mim na animação. E ele fica triste ali, você pode perceber no finalzinho que tem uma carinha de triste, e ele traz essa cara de triste também, como algumas rejeições que exatamente ele sofreu durante a vida dele e transformaram a personalidade dele até a fase adulta, que foi o que o Marcos falou também lá no início, que às vezes a gente pensa que
só as crianças terão algumas experiências negativas, quanto também os adotantes podem ter essas experiências negativas e refletir de uma forma diferente. Exatamente por ele não ter se preparado, não ter tido um objetivo principal, ele também não se preparou, nem preparou a casa para receber aquelas crianças, como eu tinha soltado spoiler lá no início. E muda, né? Muda durante toda a transição da animação. Essa primeira cena aqui é exatamente aquela depois que ele chegando do parquinho, que é um momento muito diferente, porque ele ia abandonar as crianças lá, né? E ia-se embora. E aqui ele já volta com o unicórnio e algodão doce, carinha pintada e tudo mais. E temos outros momentos também, quando ele começa a criar os laços aqui, contando a historinha dos gatinhos com as 3 meninas, e há um momento de aproximação também. Há outro momento no filme, na animação, muito forte também, quando ele devolve as meninas para o orfanato. E uma das cenas assim que eu acho que passa um pouco silenciada, mas que eu acho muito interessante, é quando ele vê a mãe dele com as crianças e, tipo, no final ela elogia, né, ele. Por mais que ela não tenha reconhecido nada dele durante a vida toda, mas ele se tornou um bom pai e a mãe dele reconhece tudo isso. Então, esse terceiro tema, esse quinto tema que a gente queria abordar era exatamente para demonstrar essas convivências, essas transformações que vinha entre eles. E abordar também como esse comportamento vai mudar, dar um sentido de esperança, um sentido de paciência, calma, terá dias difíceis, mas terá também dias muito felizes e que temos que ter, como eu disse, paciência. Cada caso é um caso muito delicado, precisa desse acompanhamento. E como essa relação materno-infantil também, porque tem que ter aquela aproximação, né? Tem que ter aquele laço criado, tem que se criar o laço, o quanto isso é importante durante todo o processo de adoção. Eu me lembro também que já foi comentado em alguns outros cines, alguns outros papos, em alguns momentos, já em relação a esses traumas. E eu acho que eu me lembro uma vez de um caso de uma criança pequena, 2 anos, se não me engano, que no contexto da família biológica dele, foi a cada 6 meses ele passava por alguma situação um pouco traumática, e quando essa criança foi tentar para o estágio de convivência com outras famílias, acontecia alguma coisa que, quando dava um certo período de tempo, a criança, ela começava, antes era uma criança muito carinhosa e começava a se afastar. E as famílias não entendiam, é tanto que houve desistência em alguns casos. E depois se percebeu-se que era exatamente, por mais que ela fosse muito pequena, fosse muito nova, o subconsciente dela trazia essa rejeição, porque ela tinha meio que ali no período biológico dela que ela iria ser devolvida naquele final. Então, é uma coisa assim que me passou muito essa curiosidade, essa parar para pensar exatamente isso, como as nossas experiências podem refletir, independente da idade, independente da realidade vivida, como isso pode ser reflexo num momento posterior. Aí eu gostaria de saber também se vocês têm outros momentos assim, se vocês conseguem me falar outras situações como essa. Não sei se alguém vai falar agora, mas fugindo um pouquinho do assunto, desse tópico específico, eu estava lembrando do que você falou mais cedo sobre o fato de não ser uma família muito, né, comum, já a gente vê, né, um pai solteiro, 3 meninas, e eu estava lembrando sobre a questão de como que o preparo deve ser feito, o preparo dos pretendentes, de quem vai ser habilitado para estar lá no SNA, e de como que a rede de apoio é avaliada, especialmente no caso de uma pessoa solteira. Porque, ok, se você adoecer, quem vai ficar com essas crianças e quem são as pessoas que você tem ao redor? E que o grupo de apoio à adoção, inclusive, é uma dessas coisas que são levadas em consideração.
tava pensando nisso do Gru e de como, pelo menos, faz tempo que eu assisti. No final do filme parece que ele arranja uma namorada aí, mas assim, a priori, ele é um pai solteiro e quem que é a rede de apoio dele, né? Para todas essas coisas. Se ele adoecer, se ele, não, amanhã quebrou o braço, e aí, como é que faz para cuidar de 3 meninas? E nisso, agora voltando para o tópico de agora do trauma, tem um papo muito interessante acho que é com a Sarah Vargas, que ela fala sobre essa questão do trauma e como a gente não pode também pensar no trauma como uma coisa única. Não, só aconteceu com essa criança, todo mundo tem trauma, são traumas diferentes, são traumas que aconteceram em períodos diferentes, que têm, obviamente, consequências e manifestações distintas, mas que a gente tem que entender que isso é uma coisa que acontece e que um dos segredos para conseguir lidar com isso é realmente ter apoio, buscar apoio, se reconhecer também como uma pessoa que não tem todas as respostas para como lidar com determinadas situações e ter paciência, que nem você estava falando mais cedo também. Paciência, respirar fundo e buscar ajuda quando as coisas saem um pouco assim do que você espera. E era isso, não sei se alguém tem mais alguma fala sobre isso ou sobre outro tópico. Gente, eu sou assim, entendeu? Vocês não fiquem acanhados de voltar nos tópicos, não, porque é só o que eu faço. Eu acho que nesse momento aqui, o maior rede de apoio dele são os Minions, né? Querendo, ele vai lá pegar um unicórnio no supermercado e eles correm, destroem tudo e não acham um unicórnio, mas faz um. É isso, Delfim está com o microfone aberto, eu acho. Os trauma pode se reverter, claro. Você vê já como grupo, porque ele mesmo ficando traumatizado um pouquinho na infância dele, como uma mãe muito dura, que nunca dê valor ao que ele fez, como essas meninas que dão um pouco de afeto a ele se sente valorizado e por isso que então acho que isso é dar valor com paciência e pode superar um pouco os traumatismos, claro. Mas é claro que se você diz a uma criança que ele é burro, ele vai acreditar que ele é burro, é normal. Então, se você não... E depois, se ele vai numa outra família, vai ter que dizer o contrário, repetir que ele é muito inteligente, que ele é muito bom, até que ele acredita em ele. Exatamente esse dizer, esse motivar, esse acompanhar, esses momentos assim são muito importantes, porque querendo ou não, a criança é uma esponjazinha, né? Ela está ali absorvendo tudo que está ao redor dela, e claro que de acordo com a idade ela vai absorver mais, absorver menos. Então, assim, são as experiências que ela vai ter que vai determinar também muito do seu comportamento. Então, essa importância da gente trazer essas experiências. E outra coisa que não foi comentado, mas eu estava lembrando agora, em relação aos Minions também, né? Já aquela parte de como a gente se comporta socialmente, voltando ao segundo tópico, que o Gru também ele era um cara assim bem frio com eles também, por mais que os Minions sempre idolatrassem ele, e houvesse uma aproximação, mas não tanto, e no final quando ele se aproxima das meninas e dá um beijo de boa noite, ele começa a dar beijo de boa noite também nos Minions. Então, como as experiências mudaram tanto ele quanto a família dele, que seriam os Minions, né? Como isso é importante, trazer novas pessoas para trazer novas experiências, novos comportamentos, novas vivências àquela família ali. E outra parte também, lá na parte de alcançar o objetivo, né? Que era construir o foguete, como eles estão tão empenhados em solucionar alguma coisa, de que todos se unem num objetivo maior para conseguir. E Gru, que teoricamente iria só para o plano inicial dele, ele vê lá o negóciozinho do balé das meninas, o papelzinho, e ele, poxa,
não era isso que eu queria mesmo estar com ela. Então ele volta pro plano inicial dele, que era assistir a apresentação de balé delas, por mais que não consiga, ele refaz. Então, como também tem esses tropeços, né, na vida, não vai ser tudo bonito, tudo numa linha reta, vai sempre haver esses tipos de tropeços e aprendizagem por todo mundo. Alguém deseja comentar mais alguma coisa, algum momento do filme? Bem, vou passar aqui. Bem, pessoal, assim, os pontos principais que a gente tinha planejado discutir no Cine eram esses 5 tópicos. Eu queria saber se alguém quer relatar alguma coisa, quer dizer algo que não foi abordado. Pode ser também em relação desse filme com os outros cines, com alguma outra coisa que vocês sentiram falta também da gente discutir aqui. Podem trazer o ponto, a gente discute. Queria ver com vocês se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de ver hoje aqui. Achei um absurdo não ter a cena da menina falando do unicórnio, que é tão fofinho. Nesse primeiro filme, né? Era pra ter tido já. Era. Essa é a minha colocação. Me perdoe, Tainá, nos perdoe. Eu vou deixar passar dessa vez. Qual é o próximo filme, hein? Só para eu saber, assim, só para me programar. Então, a gente ainda não decidiu, não houve a votação. Ele está aberto. Se vocês quiserem sugerir também. E sim, falando em próximo filme, tem um formulário, né? Tem que ter um formuláriozinho que a gente sempre passa. Não posso deixar passar batido. Todos aqui participam. O Tainá, você ainda tem um link lá para botar nos comentários do formulário, do participação do evento? Tenho sim, só um minuto. Só um minuto que eu vou pegar. Cliquei no formulário errado. Espera aí que eu já passo. Porque, pessoal, a gente sempre pede durante o Cine que preencha ele para a gente acompanhar também, entender o que vocês pretendem, gostariam de ver. É sempre se conhecer melhor, né? Também te mandei aí no privado, Tainá. Deu certo. Se não dá para copiar agora, também tá no... Eu vou mudar a bio do Instagram agora para voltar a ser aquele Linktree. E aí no Linktree tem ele. Nosso Beleza. Mas é rapidinho para preencher. Mas e aí, gente? Vocês têm algum relato, algum caos? Fiquem à vontade. Tem gente nova aqui hoje também. Eu vou entender como não. Então, pessoal, só fechando aqui, lembra do formulário que vai estar aí, como a Tainá falou, no chat ou na bio. E conheçam também a gente sempre está postando agora, né? Cada vez mais coisas no YouTube. Então, procura lá pelo Projeto Acalanto Natal. Nos sigam no Instagram. A gente também posta sempre coisas no status do WhatsApp, para quem não conhece ou só conhece por essa via. A gente tem outros canais também de comunicação. E eu gostaria de pedir a todos um momento foto, né, que a gente tira. A gente agradece muito a participação de vocês, a gente agradece a contribuição que cada um trouxe, os momentos que a gente dividiu, e a gente pede aqui um momentinho só para a gente tirar uma foto com a câmera aberta, quem não tiver, por gentileza. Você vai deixar... Você pode tirar dessa vez? Eu tô no Zoom Web. Eu vou parar a gravação, tá? Certo. Já que a gente só vai deixar... Não, vou deixar a gravação para todo mundo ver a cara de todo mundo, sim. Vou deixar. Mudei de ideia. Você tá vendo a gente? Já pode sorrir. Você vai conseguir tirar?
Eu vou tentar tirar, mas não vai ficar das melhores não, porque eu estou no Zoom. No Zoom Web. Deixa eu ver se eu consigo botar para mostrar a câmera de todo mundo. Não consigo, vou ter que tirar 2 prints por vez. Vamos lá, vai dar certo. Um print e um. Ninguém sabe em qual que está aparecendo, então tem que sorrir do mesmo jeito. 1, 2, 3. Tirou. E agora o próximo. Para quem faltou no primeiro. De novo. 1, 2, 3. Será que foi? Será que não foi? Agora foi. Pronto. Agora deu certo, gente. Obrigada, pessoal. Até o próximo Cine. Obrigada, gente. Cheirinhos. Tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. Bom final de semana. Para vocês também. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Para